Na sua infância, o seu pai bebia muito? Ele era um pai ausente, que vivia viajando, ou que nunca estava em casa, ou que quando estava em casa, tudo era muito tenso, porque você não podia fazer barulho, porque ele chegava em casa e você não sabia a forma como ele ia chegar, se ele chegava agressivo, se ele ia brigar com você, com a sua mãe, se ia bater na sua mãe, ou seja, era um misto de estou com saudade do meu pai, mas sempre que ele chega, tudo fica muito tensionado e eu não posso relaxar. Isso é muito mais comum do que você imagina nas casas dos brasileiros. E por que que isso acontece? Acontece porque existe uma dor muito grande emocionalmente no seu pai e na sua mãe que bebiam. Mas aqui a gente não tá para falar por eles. Nós estamos aqui para você entender todos esses traumas que você vem carregando estão te causando intolerância alimentar, problemas intestinais, ansiedade e insônia. Muito provavelmente você também sofre não só com problemas gastrointestinais, mas também com insônia. E por que que isso acontece nesse vídeo você vai entender. O intestino, ele também é responsável por digerir as nossas emoções, e quando o nosso emocional não está bem, o nosso intestino também não está. Isso, se você assiste meus vídeos, você já entendeu. Mas aqui a gente vai fazer uma correlação muito maior das questões emocionais com o que você vivenciou dessa questão do alcoolismo do seu pai ou alguém da sua família, com tudo isso de você não conseguir relaxar. Quando você era criança, olha só que interessante. Quando você era criança, você era um misto de quero muito estar com meu pai, mas eu sempre me sinto muito tensa quando ele chegava em casa. Beleza. Essa tensão que você carrega, e muito provavelmente essa tensão ela começa no entardecer e vai até de noite, às vezes de madrugada, isso está gravado dentro da sua mente subconsciente. É por isso que está te causando também muitas vezes a dificuldade de dormir, a dificuldade de pegar no sono, a dificuldade de relaxar. Por quê? Porque à noite, quando você era criança, mamãe e papai brigavam, papai chegava bêbado e discutia, fazia barulho, era sempre uma tensão, batia em você, tinha bate-boca, discussão. E à noite, que era o momento de você simplesmente relaxar, você não conseguia, você estava o tempo todo tenso. E o que que essas situações que você vivenciou na sua infância estão refletindo agora na fase adulta? Está refletindo na sua ansiedade, porque você está o tempo todo alerta, pensando no futuro, e também você não consegue simplesmente relaxar à noite para dormir. Porque todas as pessoas que têm problema de insônia, tem essa insônia relacionada com as questões que vivenciaram lá do passado, que elas tinham que ficar o tempo todo alerta e atenta e não conseguiam relaxar. E hoje, na fase adulta, você está em segurança, mas você está acessando as suas memórias de longo prazo do seu passado e você não consegue relaxar. Para que você possa voltar a dormir bem, acabar com a sua insônia, ou parar com esse sono picado, parar de acordar, né, outro dia extremamente cansado e exausto, você precisa o quê? Limpar as questões emocionais de medo lá do seu passado. Primeiro ponto. Agora vamos falar da questão do seu pai, que é muito parecida. Essa questão de muitas vezes abandono do seu pai, essas questões que você não pode confiar no masculino, nessas questões que você não teve todo o suporte, o amor, a proteção que você realmente gostaria do masculino, isso, né, tanto para homem quanto para mulher, está causando hoje em dia os seus problemas gastrointestinais e você busca nas outras pessoas tudo isso que você não teve. Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente controladora, uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente que tem medo de tudo, ou uma pessoa extremamente raivosa. Ou seja, porque você vai acessando todas as questões emocionais que você vivenciou lá do seu passado. Põe a mão no seu coração agora e sinta. Você com você mesmo, sendo muito verdadeiro. Como é que você se sente emocionalmente com tudo que você vivenciou com relação ao seu pai? Ai, Ju, eu me sinto abandonada. Ai, Ju, eu sinto que eu não podia contar com ele. Ai, Ju, ele era muito duro comigo e eu não podia relaxar. Cada um aqui, se eu perguntar para quem teve pais alcoólatras, vai ter uma emoção. E se você colocar a mão no seu coração e sentir verdadeiramente como é que você se sente com essas questões emocionais da intolerância, com essas questões emocionais dos problemas intestinais, você vai ver que as questões que você sente internamente são muito parecidas.
A situação mudou, o tempo passou, mas as questões que você vem carregando internamente são as mesmas ou são muito próximas. E como o nosso intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções, toda essa questão emocional de lixo emocional que você vem carregando, muitas vezes desde a barriga da mamãe, da primeira infância, adolescência, até o dia de hoje, tudo isso está sobrecarregando o seu intestino. E é por isso que você faz dieta, às vezes faz dieta FoodMaps, você toma remédio, você faz enzima, você faz milhões de exames invasivos, gasta uma fortuna, faz tudo o que te recomendo e nada tá funcionando. Nada tá funcionando porque até agora você só tá tratando o seu sintoma. Retira glúten, retira lactose, toma enzima, toma isso, toma aquilo e nada funciona. Porque você só tá tratando o externo, você não tá tratando o interno. E por que que eu digo isso? Segundo a linguagem do corpo, todo sintoma físico tem uma raiz emocional. E quando o seu corpo começa a manifestar sintomas físicos, isso nada mais é do que apenas uma comunicação que o seu corpo está mandando para você olhar para dentro. Ou seja, ele está pedindo para que você olhe para as suas questões emocionais. É por isso que ninguém se torna intolerante de um dia para o outro. Os sintomas eles vão aumentando aos pouquinhos. Então, às vezes é um leve desconforto, uma leve dorzinha de cabeça, uma leve queimação, às vezes uma crise de diarreia espaçado, ou então uma constipação aqui, outra ali. E aí, com o passar do tempo, você vai juntando mais questões emocionais, que eu chamo de mais lixo emocional, e quanto mais lixo emocional, uma vida ansiosa, estressada, nervosa, intolerante, depressiva, mais você vai acumulando lixo emocional, e quanto mais lixo emocional você acumula, mais sobrecarrega o seu intestino, porque lembra, o intestino é responsável por digerir as emoções. E aí o que que acontece? Ele vai te mandando sintomas. Começa com um leve desconforto gastrointestinal, que às vezes é diagnosticado com intolerância à lactose. Passou um tempo, daqui a pouco você tira a lactose e você fica bem. Passou um tempo, você fala, nossa, agora quando eu como glúten, também não tô ficando bem. Aí você faz o quê? Tira o glúten. Aí depois você tira a frutose. Aí vai chegar numa época que você vai ficar muito parecido comigo, que eu não podia nem tomar um simples copo d'água que me causava distensão abdominal. Olha só que interessante, né? Tudo isso. E aí o que que eu entendi? Que não são os alimentos que estavam me fazendo mal, mas sim as questões emocionais que o meu intestino não estava dando conta de digerir. É o que eu sempre falo, não são os alimentos que te fazem mal, mas sim o lixo emocional que você vem carregando. Por quê? Porque muitas vezes o que eu escuto muito é: Ju, ai, tem dia que eu como e fica tudo bem. E tem dia que eu como e passo mal. E às vezes eu nem como nada, né? Que eu faço tudo certinho da minha dieta e tô passando mal. Por quê? Porque não são os alimentos, você não comeu nada que te faz mal. Mas aí quando você para analisar como é que você está se sentindo emocionalmente, você vai ver que às vezes você está triste, nervoso, estressado, irritado, com raiva, aconteceu uma situação que te sobrecarregou. Ou seja, todas essas questões emocionais vão sobrecarregando o seu intestino. E como é que a gente faz para acabar com tudo isso, né? Você deve estar se perguntando, tá bom, já entendi que tem as questões do meu pai, da minha mãe, do alcoolismo, insônia, intolerância alimentar, tá bom, mas como é que eu faço? A gente vai precisar o quê? A gente vai precisar voltar nessa raiz emocional, seja dentro do ventre, seja na primeira infância, aonde foi que você começou a sentir essas questões, sentir às vezes de rejeição, de abandono, de raiva, de tristeza, de medo, aonde foi que você sentiu tudo isso pela primeira vez? Aí a gente faz o quê? A gente volta através da hipnoterapia para essas questões emocionais, uma vez que a gente limpa todas essas questões emocionais, reprograma sua mente, porque você nasceu saudável, você nasceu podendo comer de tudo, tem o intestino funcionando bem, a gente faz a reintrodução alimentar. Ou seja, tem todo um processo, um passo a passo para que você possa limpar todas essas questões emocionais e voltar a comer de tudo. E o primeiro passo que você precisa dar agora nesse momento, se tudo isso que eu falei para você fez sentido, é clicar aqui no link que está na minha bio ou no link aqui embaixo e preencher o formulário para a sessão de diagnóstico mais plano de ação. Nessa sessão de diagnóstico mais plano de ação, eu vou entender o seu caso, vou entender quais são os seus sintomas, vou entender o que está acontecendo com você fisicamente e também vou entender toda a sua linha do tempo, como foi a sua vida, o que aconteceu na sua infância, adolescência até o dia de hoje, quais são os traumas
que você vem carregando. Se você tiver informações de como foi a sua gestação enquanto estava dentro da barriga da mamãe, também são importantes, mas se não tiver, tá tudo certo. Eu consigo fazer uma análise com base apenas nos sintomas. E fazendo, né, essa integração entre corpo e mente e emoções, eu vou fazer o quê? Um diagnóstico. E com base nesse diagnóstico, especificamente, eu vou fazer o quê? Um plano de ação. E vou te mostrar o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa limpar e trabalhar todas essas questões emocionais, seja através do método CEIA, seja através do Combo Intestino Feliz, seja de vários projetos que eu tenho. Um vai ser específico para o que você precisa. Então, para que você dê o primeiro passo, você precisa agendar, né, a sua sessão de diagnóstico mais plano de ação, clicando no link que está na bio aqui embaixo, preenchendo esse formulário, que a gente vai entrar em contato com você, passar todas as informações para quê? Para que você também possa voltar a comer de tudo, ter seu intestino funcionando bem, deixando o que é do passado, no passado, liberando papai, liberando mamãe, liberando todo esse lixo emocional, para você ter o seu intestino funcionando bem, acabar com a sua ansiedade, acabar com a sua insônia e voltar a ter uma liberdade, ou seja, voltar a comer de tudo, sair, viajar, se divertir, ou seja, ser feliz, tirando todas essas questões emocionais e deixando lá no passado, que é onde precisa, que você não precisa mais ficar carregando. Então, clica aqui no link, preenche o formulário que a gente se vê muito em breve.